Hoje a presença do presidente do Sindicato dos Corretores de Café do Espírito Santo, diretor da Federação do Comércio, Marcos Magalhães. A gente retoma a conversa iniciada na nossa edição de ontem deste programa. Marcos, você já está você criou uma marca, você está interessante, né, cara? Aquela questão de ver onde você vê a necessidade de se encontrar oportunidade, né? Porque você, de tanto falar de café, você criou uma marca que pode servir até como um case de referência pelos procedimentos que você adotou na construção da brand, na pesquisa do destino, da origem do material, na estrutura de comercialização, o Café Marcos Magalhães. Mas nós não vamos falar dele agora, não. Tá bom. Eu quero falar primeiro não sei se é um resgate, ou a reabilitação, ou a afirmação do nosso principal café, o Conilon, o Robusta, né? O Robusta africano, como um item gastronômico, porque ele sempre foi visto com desdém pelos produtores de arábica do Brasil. Né? A brincadeira é essa, que era preto, o que é preto? Parece um grãozinho de café, e não é café. Era o nosso café. Depois das incursões aí da engenharia genética, do trabalho do Incapé, eu acho que deve ser reconhecido, né? Parece que esse nosso Conilon ganhou outro status, né? Eustáquio, realmente é a mais pura verdade. Se nós analisarmos assim, nos últimos 30 anos da cafeicultura, quando eu entrei lá em 1988, Conilon, uns taxavam de veneno, o outro achava que era uma praga, e o outro falava, não, isso só serve para dar tinta no café. Porque existia até então um folclore de que o Conilon dava tinta e o arábica dava o sabor. E aí os negócios foram andando, a tecnologia veio ao campo, as pesquisas vieram ao campo e, logicamente, no caso específico do Espírito Santo, nós começamos primeiro com os arábicas. Eu sou da época, Eustáquio, que o Espírito Santo era um grande produtor de café Rio. Café Rio era um café de mais baixa qualidade. E no decorrer dos últimos 30 anos, a melhoria do café no Espírito Santo foi crescendo de maneira muito evidente. Hoje você tem cafés cerejas, cafés bebida dura, café bebida dururriada, realmente denominação de origem como no Caparaó, como em Brejetuba, como nas montanhas do Espírito Santo. Então o setor de arábica fez um dever de casa muito bacana. O Conilon veio de talvez uns 10 anos para cá, começando essa busca da recuperação desse terreno perdido. Ou seja, dando também ao Conilon uma chancela de cafés de qualidade. E hoje nós temos, inclusive, marcas capixabas no mercado do varejo, 100% Conilon, de cafés que têm qualidade, e você tira esse guarda-chuva de que o Conilon só serve para fazer blend, só serve para fazer liga. Ou seja, o Conilon também tem qualidade. E a prova cabal... Qualidade que você está falando, tem aroma e tem sabor. Sim, alguns cafés têm aroma e têm sabor. E a busca do interior, tanto de famílias, quanto do próprio Incapé, dessa busca de qualidade no café Conilon, tem sido muito forte principalmente nos últimos 5 anos. E com detalhe, ano passado eu estive em Belo Horizonte, na Semana Internacional do Café, e o Coffee of the Year do ano passado, o melhor café do Brasil, o arábica, e o melhor café do Brasil, Conilon, são capixabas. Ou seja, o café arábica do Afonso, lá de Pedra Menina, lá do Caparaó, capixaba, e o Conilon, os melhores cafés do Brasil, do seu Luiz Cláudio de Muqui, melhor café Brasil. Quais são, Marcos, os atributos que definem essa qualidade do café? Olha, assim, exemplo do vinho, você tem o que eu chamo de terroir, né? Você também tem o terroir também do café. O que é isso? O pH do solo, a acidez. Exatamente. Você tem que ter uma região de solo bom, de clima bom, mas principalmente de trato cultural. A gente tem que colher café como se fosse um morango. Ou seja, eu estava até brincando com você antes de entrar no ar. Café é igual ao morango, café é uma fruta. Então, se você pega um morango limpinho no pé, você passou água, você come. Você não tira num pé de morango, não faz uma derriça de um pé de morango, onde você tira o morango preto, verde, o amarelo e o vermelho. Mas você faz isso no café. Então não pode fazer. Então, assim, quanto mais critério, quanto mais carinho, quanto mais capricho nós tivermos no momento de colher o café e no momento de pós
colheita é a garantia que nós teremos qualidade. E com detalhe, o que sobe consumo de café no Brasil e no mundo não é preço barato. O que sobe consumo de café é qualidade. Isso já foi comprovado no Brasil e no mundo. Então, quanto mais qualidade o produtor tiver, mais ele poderá brigar. Há uma relação direta de qualidade e preço, ou seja, essa entrega de valor é percebida pelo mercado. Eustáquio, o consumidor, de uma forma geral, não quer mais tomar café preto, quente e doce. Se você não tiver um algo a mais para oferecer, ele não pega. Ou seja, vamos olhar nos supermercados onde a gente trafega e olha os cafés que estão na gôndola e você vê como a linha de corte subiu. Como você tem já em supermercados cafés especiais, cafés gourmets e o próprio café normal, você já subiu muito a qualidade do blend do que era oferecido há 10, 20 anos atrás, provando que o consumidor procura qualidade nos seus produtos básicos, que é, no caso, o café. Marcos, uma outra questão, o que hoje você, nessas andanças suas aí, você é palestrante, é consultor, é referência de mercado, né? Porque você identificou essa lacuna que você vem suprindo, através, inclusive, de um uso inteligente de todo um conjunto de mídias sociais. O que você identifica como os fatores que restringem ou ainda, de uma certa maneira, cerceiam o melhor desempenho da nossa cafeicultura? Falta de informação. Sem medo de errar. Sem medo de errar. Falta de informação e o baixo nível intelectual do produtor. Infelizmente. Ou seja, ele não consegue assimilar, processar a informação que por acaso ele receber. Não. Mas isso está mudando, mas não numa velocidade que seria ideal. Ou seja, os filhos dos fazendeiros estão estudando, estão se formando em técnicos agrícolas, estão se formando em engenheiros, estão fazendo cursos, mas a velocidade que o mundo trafega hoje, como você bem sabe, é muito grande. O mundo antigamente girava de 50 em 50 anos, hoje o mundo gira de 5 em 5. Daqui a 5 anos, o que é novo hoje vai ser velho. Então a gente precisa dar mais celeridade ao campo no que se refere à transferência de informação e elevar o nível cultural do produtor. Por que que o americano, os belts americanos, os cinturões produtivos dos Estados Unidos são ricos? Porque o produtor tem esse tipo de pegada mais intelectual do que nós brasileiros. Nós precisamos mudar essa realidade. Mas em termos estrutural, por exemplo, capacidade de escoamento e disponibilidade de crédito para financiar a colheita, o escoamento, as vicinais, manutenção das vicinais, estocagem, esse processo todo. Como é que está isso? Eustáquio, antigamente, quando você falava em agricultura, você falava ou imaginava num pé de alface, de morango ou de café. Hoje, quando você fala de agricultura, você tem que falar de logística, você tem que falar de marketing, você tem que falar de comunicação, você tem que falar de administração, de mercado financeiro. Ou seja, você precisa dar caminhos para que o produtor possa fazer diferente a sua vida do interior. Então a gente precisa melhorar a logística de escoamento da produção? Claro. A gente precisa levar informação ao campo? Claro. A gente precisa levar o intelecto ao campo? Claro. Mas como? Aí tem que ter políticas públicas, não só capixabas, brasileiros. Política de crédito, financiamento de safra. Inclusive ontem, essa semana passada, foi lançada o Plano Safra Brasileiro pela ministra Tereza Cristina, lançou em Brasília 255 bilhões de reais no Plano Safra, 30 bilhões para investimento e o restante para custeio, para linhas de financiamento. Ou seja, mostra a pujança de um setor onde o governo federal disponibiliza praticamente R$1/4 de trilhão de reais para o mundo agrícola. Ou seja, a gente precisa colocar esse dinheiro realmente onde precisa e mudar a vida do campo, porque esse Brasil é agricultura. A presença hoje é de Marcos Magalhães, presidente do Sindicato dos Corretores de Café do Espírito Santo, diretor da FEComércio, palestrante do assunto. A gente volta já. Voltamos com a presença do presidente do Sindicato dos Corretores de Café do Espírito Santo, Marcos Magalhães. Marcos, é uma questão que me causa uma certa reflexão. É o seguinte, eu conheço alguns lugares onde o café tem uma história interessante com o Espírito Santo, que o café foi referência até para a criação do sistema de política de incentivos fiscais nos anos 60 aqui, quando um governador entoou a profética frase que os ramos da cafeicultura eram muito frágeis para sustentar a economia capixaba. E a partir daí deflagrou um processo de incentivos fiscais que foi digamos assim, o start
da nossa industrialização, né? Que depois se arrematou com a chegada dos grandes projetos. Mas o que eu percebo é o seguinte, em vários lugares que você tem assim, um produto de referência, como é o café para nós, para a nossa agricultura, se cria uma expansão da marca, uma diversificação da marca, de maneira que, para além daquela função mais específica, você cria outras possibilidades. Por exemplo, as possibilidades, o leque de opções gastronômicas que o café poderia oferecer, como, sei lá, como cachaça de café, vinho de café, licor de café, bolo de café, tudo quanto é tipo de iguarias de café. Não precisaríamos ter alguma entidade que talvez fomentasse isso, não? Ou uma cultura de fomenta isso? Olha, Eustáquio, na realidade, esse tipo de atividade está muito ligado à agricultura familiar no Espírito Santo. Então, se você rodar as montanhas do Espírito Santo, se você rodar o Caparaó, você já vê um movimento aqui, outro acolá, de agregação de valor. O volume de marcas de café que nós temos no interior, de produtos artesanais, é gigantesco. Você tem biscoito de café, você tem licor de café, você tem cerveja de café em Marilândia. Quer dizer, isso já acontece, mas acontece de maneira pontual, não acontece de forma orquestrada. Não há uma linha de raciocínio levando todos para um eixo comum. Existem vários atores puxando a corda para o seu lado e fazendo a diferença onde isso acontece. Mas eu acho assim que se houver, não só na cafeicultura, mas assim em todo o arranjo produtivo da agricultura familiar do Espírito Santo ou do Brasil, assim, essa agregação de valor nas suas atividades, com certeza a gente consegue levar mais dinheiro ao campo e dar uma marca mais sólida ao Espírito Santo. Eu acho o seguinte, Eustáquio, café é um produto global. Se o Espírito Santo não buscar a ter uma referência, café do Espírito Santo, realmente ele brigar como commodity, ele vai ser atropelado. Eu acho que o futuro da indústria capixaba do café, seja ela de pequeno, de médio ou de grande porte, vai ser procurar o nicho e não procurar o macro. Escala. Não, a escala ela não é competitiva. Agora, no nicho ela pode ser se houver marcas fortes, se houver o resgate às tradições e às origens. Tipo a teoria da cauda longa. Exatamente. Cauda longa, né? Exatamente. Nós não temos escala produtiva no Espírito Santo como marcas para competir globalmente, mas temos história e temos produtos que dão condição de realmente brigar por igual no nicho e não no macro. Uma referência de origem. Exatamente. O Sebrae vem capitaneando isso em indicações de origem. Você acompanhou nesses últimos 30 anos duas coisas que aconteceram que eu percebi na culinária. O ovo e o café, um resgate, uma redenção. O café era visto como uma coisa que fazia mal às pessoas nervosas, havia restrições. Verdade. Depois o café foi visto como um dinamizador, um potencializador energético. Como é que você acompanha essa transformação? Olha assim, eu acho, como diz o meu irmão, né, todos os extremos na vida são prejudiciais. Eu acho assim, se você souber dosar desde o ovo, a manga, ao café, assim, normalmente na sua rotina diária, faz muito bem. Você não pode querer tomar, vou tomar 10 litros de café, você vai passar mal. Mas você tomar aí 2, 3, 4, 5, 6 xícaras de café por dia, de um bom café, vai te dar muito mais prazer do que qualquer outra coisa. Eu acho que o café tem evoluído muito assim, nessa busca de mostrar à sociedade que ele não é o vilão, mas sim o mocinho de muitas situações na parte de saúde, isso sem contar na fixação do homem no campo e a socialização do recurso. Os efeitos sociais da atividade, né? Exatamente. Os efeitos sociais da atividade. Mas você acha então que o Espírito Santo deveria fazer uma opção de agregação de valor via investimento na qualidade do café, buscando nicho. Mercados bem específicos. E isso já começou a ser feito, mas assim, de maneira pontual. Caparaó, Montanhas Capixabas e Conilon Capixaba. Ou seja, cada ator puxando a sua IG e fazendo com que essa bandeira do Espírito Santo possa se galgar muitas fronteiras mundo afora. Muito grato, Marcos, pela sua presença aqui, pelos esclarecimentos. Você parece que gosta de falar de café. Olha, eu tenho 30 anos que mexo com isso e realmente, carinhosamente, eu sou conhecido no Brasil inteiro como uma voz do café. Então, realmente, eu me reconheço muito com o mundo do campo, eu me reconheço muito com os produtores, conheço a lida de cada um e no caso específico do Espírito Santo, Eustáquio, eu sou um privilegiado. Eu conheço os 78 municípios do Espírito Santo e sei cada pedacinho de chão, cada família, o que precisa ser feito nesse estado aí e com certeza tem muito o que fazer. A presença hoje do presidente do Sindicato dos Corretores de Café do Espírito Santo, diretor da Fé Comércio, e empresário com marca própria de café, a marca Marcos Magalhães, e palestrante Marcos Magalhães.
Até já.